Olá, meus amigos e minhas amigas. Segundo fontes ocidentais que monitoram o conflito por meio de imagens de satélite, o comando militar russo parece estar acelerando suas ofensivas mecanizadas na Ucrânia, aproveitando as condições do terreno antes que as chuvas de outono de 2024 compliquem as manobras. A expectativa é de que o clima adverso, tanto no fim desse ano quanto no início do inverno de 2025, acabe dificultando as operações tanto de blindados quanto de infantaria. No entanto, os russos provavelmente vão tentar manter a pressão ofensiva no leste ucraniano mesmo diante dessas dificuldades. De acordo com um porta-voz da Guarda Nacional da Ucrânia, Ruslan Uzyshuk, as forças russas têm aumentado o uso de veículos blindados em direções como Kharkiv e Pokrovsk. Isso, segundo ele, tem como objetivo tirar proveito das condições secas das estradas e do terreno antes que a chegada das chuvas torne o solo lamacento. Desde o final de julho de 2024, eles têm conduzido uma série de assaltos mecanizados de alta intensidade em Donetsk Ocidental e, desde 25 de julho, realizaram ao menos 4 ataques desse tipo no leste da Ucrânia. Além disso, retomaram ataques mecanizados consideráveis ao longo da linha Kupiansk, Svatov e Kremina a partir de setembro. A estratégia russa parece focada em intensificar a atividade mecanizada enquanto as condições permitem, isso com o objetivo de avançar pelos campos abertos e acabar consolidando posições em assentamentos na linha de frente. Esses locais, seriam usados como ponto de apoio para lançar futuras operações ofensivas, com metas como a tomada de Kurakov, em Donetsk Ocidental, ou mesmo Pokrovsk. Embora um blogueiro militar russo tenha afirmado em 9 de outubro que condições lamacentas já estejam dificultando as manobras de veículos na região de Kursk, ainda não há relatos generalizados de que o terreno esteja impedindo a movimentação mecanizada em Kursk ou na Ucrânia. Com a previsão de que as condições climáticas também dificultem a manobra da infantaria, o comando russo provavelmente espera que os avanços mecanizados agora possam reduzir a necessidade de atravessar campos abertos quando o terreno se tornar mais difícil. Essa abordagem tem como objetivo minimizar os desafios logísticos e estratégicos que a lama vai trazer nos próximos meses, e, é claro, garantindo uma posição mais vantajosa para futuras ofensivas. Bom, mudando de assunto, Zelensky andou conversando com o novo chefe da OTAN, Mark Rutte, e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer hoje, quinta-feira. Eles discutiram o tal do plano de vitória proposto pelo Zelensky e também se a Ucrânia poderia usar mísseis ocidentais contra alvos na Rússia. Tanto Starmer quanto Zelensky falaram que a guerra com a Rússia está em um momento crítico e o líder ucraniano está muito interessado em que o Ocidente dê mais apoio para tentar mudar a balança no campo de batalha. Como estamos cansados de saber, ele vem pressionando os Estados Unidos e o Reino Unido para que eles deixem a Ucrânia usar mísseis de longo alcance doados pelos aliados em território russo. Depois das conversas, o Rutte explicou aos repórteres em Downing Street que esse assunto foi discutido na reunião. Ele disse algo como: "Conversamos sobre isso hoje, mas, no fim das contas, são os aliados que decidem." O porta-voz de Starmer falou que existe realmente uma discussão em curso entre o Reino Unido, a Ucrânia e outros parceiros internacionais sobre como apoiar a Ucrânia durante o inverno. Ele também afirmou que o objetivo é colocar a Ucrânia na posição mais forte possível, mas chamou atenção para o fato de que nenhuma guerra é vencida com uma única arma. Além disso, ele falou que não houve mudança na posição do governo britânico sobre o uso dos mísseis Storm Shadow de longo alcance. Mas todos sabemos que a Rússia já avisou antes que vai responder se os países ocidentais deixarem a Ucrânia atacar a Rússia com seus mísseis. Putin disse no mês passado que uma decisão dessas ia significar que os países da OTAN estariam lutando diretamente contra a Rússia e que a essência desse conflito mudaria completamente. Bom, a reunião de hoje foi importante para a Ucrânia, isso pelo fato de que o encontro com os principais apoiadores do país acabou sendo cancelado. Como já havíamos falado em um vídeo anterior, ele tinha planejado apresentar o seu plano de guerra aos aliados na Alemanha nessa semana, mas o encontro acabou sendo adiado depois que o Biden cancelou sua visita para lidar com o furacão Milton. Depois da reunião em Londres, Zelensky comentou que apresentou ideias para criar as condições certas para um fim justo da guerra, mas acabou não entrando em muitos detalhes. Ele também agradeceu ao Reino Unido pelo apoio contínuo à defesa da Ucrânia, incluindo as armas de longo alcance. Bom, por falar em OTAN, a Aliança Atlântica vai começar seu exercício anual de armas nucleares na próxima segunda-feira. O exercício ocorre em meio à intensificação da retórica nuclear de Putin. Segundo autoridades da OTAN, aviões de combate F-35A, bombardeiros B-52
e cerca de 60 aeronaves de 13 países vão participar do Steadfast Num na Bélgica e Países Baixos. Rutte comentou que, em um mundo incerto, é essencial testar e fortalecer as defesas para mostrar que a OTAN está pronta para responder a qualquer ameaça. O exercício vai focar especialmente no Reino Unido, no Mar do Norte, na Bélgica e nos Países Baixos. É importante destacar que o treinamento não usa armas reais, tá? Mas 2.000 militares vão simular missões em que aviões carregam ogivas nucleares dos Estados Unidos. Segundo a OTAN, o exercício vai durar cerca de 2 semanas. Putin já alertou o Ocidente sobre possíveis consequências nucleares da intervenção deles. No mês passado, ele chegou a dizer que a Rússia poderia usar armas nucleares se fosse atacada com mísseis convencionais e consideraria qualquer ataque apoiado por uma potência nuclear como um ataque conjunto. Autoridades da OTAN chamaram atenção para o fato de que o exercício não é uma resposta às declarações de Moscou e que ocorre anualmente há mais de uma década. August Lapsley, secretário-geral assistente da OTAN, explicou que a aliança não ajusta seus exercícios de acordo com o que a Rússia diz. Segundo ele, exercícios como o Steadfast Num mostram a capacidade nuclear da OTAN e funcionam como dissuasão, sendo sempre sustentados pela dissuasão nuclear. Sem sair do tema nuclear, segundo o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, o grupo dos 5 estados nuclearmente armados, e que também formam os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, vai se reunir em Nova York nas próximas 2 semanas. Só para quem não sabe, o grupo inclui Rússia, Estados Unidos, China, França e Reino Unido. Ryabkov não especificou a data exata nem o nível dos representantes que estarão presentes. Eu acredito que essa reunião pode ser realmente muito importante, principalmente diante da crescente tensão nuclear entre a Rússia e o Ocidente que temos visto nas últimas semanas. Como vocês lembram, comentamos no canal, no mês passado Putin anunciou mudanças na doutrina nuclear da Rússia e ampliou os cenários em que o país poderia considerar o uso dessas armas. Em janeiro de 2022, antes do início do conflito na Ucrânia, os 5 nucleares emitiram uma declaração conjunta afirmando que evitar a guerra entre potências nucleares e reduzir riscos estratégicos eram suas maiores prioridades. Na época, eles chegaram a afirmar que uma guerra nuclear não pode ser vencida, então nunca deve ser travada. Bom, gente, mudando de assunto, a advogada Olesya Mikhailenko incentivou seus quase 14.000 seguidores nas redes sociais a comprarem bondes de guerra da Ucrânia, comparando a compra a uma doação e mostrando uma captura de tela de sua própria carteira de bondes no X, o antigo Twitter, que inclusive voltou a funcionar no Brasil. Com seu conhecimento dos mercados financeiros, Mikhailenko se juntou às iniciativas do governo para incentivar os cidadãos a financiarem a guerra contra a Rússia, explicando que é uma forma de ajudar o Estado a proteger a moeda da inflação. Ela comentou que muitos de seus seguidores compraram bondes de guerra, uma maneira comum de levantar fundos em tempos de conflito. Os custos da resistência contra a invasão da Rússia deixaram um buraco nas finanças da Ucrânia, e o governo vai precisar de mais 12 bilhões de dólares até o final do ano. Durante a guerra, os mercados internacionais de bondes ficaram fechados para a Ucrânia, e o crédito do país foi classificado como default seletivo pela S&P. Em setembro, o governo conseguiu reestruturar mais de 20 bilhões de dólares da dívida internacional, o que acabou economizando 11,4 bilhões nos próximos 3 anos. Eles também estão planejando aumentar impostos e pegar mais empréstimos no mercado interno. O Ministério das Finanças dobrou os empréstimos internos em setembro, levantando 1,8 bilhão de dólares, incluindo boa parte em bondes de guerra. Os bancos comerciais ainda são os principais compradores, mas moradores e empresas também têm colocado mais dinheiro nesses bondes. Bom, enquanto os ucranianos compram bondes para financiar a Ucrânia, norte-coreanos estão viajando para a Ucrânia para ajudar a Rússia. Bom, ao menos é o que vem afirmando sul-coreanos e ucranianos. Isso mesmo, gente. Segundo autoridades da Coreia do Sul e da Ucrânia, engenheiros militares norte-coreanos foram enviados para ajudar a Rússia a atacar a Ucrânia com mísseis balísticos, e alguns já teriam inclusive morrido em áreas ocupadas. Segundo uma fonte ucraniana, há dezenas de norte-coreanos por trás das linhas russas em equipes que ajudam a operar sistemas lançadores de mísseis KN-23. No ano passado, Kim Jong-un foi até a Rússia para se encontrar com Putin e lá eles fortaleceram suas relações com um acordo secreto de armas.
A munição enviada pela Coreia do Norte tem sido importante para o avanço das forças russas no leste da Ucrânia nesse verão. Segundo autoridades sul-coreanas e ucranianas, norte-coreanos estavam entre os mortos após um ataque de mísseis ucranianos perto de Donetsk. Ainda não se sabe se eram engenheiros militares ou de outras forças. Nós sabemos que tem estrangeiro lutando como mercenário para a Rússia, mas se os norte-coreanos estão no campo de batalha, isso seria a primeira vez que um governo estrangeiro envia tropas uniformizadas para apoiar Moscou. O ministro de Defesa da Coreia do Sul, Kim Yong-un, disse aos parlamentares em Seul que é muito provável que oficiais norte-coreanos tenham sido enviados para lutar ao lado dos russos, e que vários morreram no ataque. Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, afirmou em um post no Telegram que alguns norte-coreanos morreram realmente na Rússia. Ontem, quarta-feira, os militares ucranianos disseram que destruíram munição norte-coreana em um depósito na região de Bryansk. Participar da guerra na Ucrânia dá à Coreia do Norte uma chance de testar armas, ganhar experiência de combate e fortalecer sua relação com um aliado poderoso. Lin Yu-shu, professor do Instituto de Estudos do Extremo Oriente em Seul, afirmou que, para a Coreia do Norte, é importante aprender a lidar com diferentes armas e ganhar experiências em combates reais. Mísseis e munições norte-coreanas são de qualidade inferior, mas têm sido fundamentais para manter as forças russas bombardeando o exército ucraniano. Estima-se que Pyongyang tenha fornecido cerca de metade da munição de maior calibre usada no campo de batalha esse ano, mais de 2 milhões de unidades, segundo uma fonte ucraniana disse. Eles também forneceram mísseis KN-23, que foram usados em ataques no inverno passado e vem sendo usado desde julho. O KN-23 é um míssil balístico de curto alcance, comparado aos Iskander-M da Rússia. Moscou e Pyongyang negaram as vendas de armas, mesmo celebrando suas relações. Na quinta-feira, o Kremlin rejeitou o envio de tropas norte-coreanas, chamando isso de fake news. Kim descreveu Putin como seu camarada mais próximo em uma mensagem de aniversário. E Putin visitou a Coreia do Norte em junho, onde os líderes assinaram um acordo de ajuda mútua. Em troca de mísseis e outros equipamentos, a Coreia do Norte busca apoio da Rússia para seu programa de satélite espião, que sofreu falhas nos últimos 2 anos. Ainda não está claro até que ponto a Rússia está disposta a compartilhar tecnologia militar sensível com a Coreia do Norte em troca de apoio na Ucrânia. Após décadas de sanções lideradas pela ONU contra seus programas de mísseis e armas nucleares, Pyongyang está tentando fortalecer laços com a Rússia e com a China como parte de uma aliança contra a hegemonia ocidental. Em março, a Rússia usou seu veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas para encerrar o monitoramento das sanções, movimento que acabou sendo celebrado por Pyongyang. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, uma investigação nas Nações Unidas afirmou que Israel adotou uma política de destruir o sistema de saúde de Gaza durante a guerra, ações que equivaleriam a crimes de guerra. Segundo Navi Pillay, ex-alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Israel realizou ataques deliberados contra equipes e instalações médicas durante a guerra. Segundo Pillay, as crianças sofreram de forma intensa pelo colapso do sistema de saúde. O relatório dela será apresentado à Assembleia Geral das Nações Unidas em 30 de outubro. Já Israel afirma que os militantes de Gaza operam em áreas densamente povoadas, como casas, escolas e hospitais, e que atacará onde quer que estejam, tentando evitar danos aos civis. Já o Hamas nega esconder militantes entre civis. A ONU também acusou as forças israelenses de matar profissionais de saúde, atacar veículos médicos e restringir permissões para que pacientes saíssem de Gaza. A investigação citou a morte de Hind Rajab, uma menina palestina, junto com familiares e 2 paramédicos sob fogo israelense. Segundo a OMS, mais de 10 mil pacientes que precisavam de evacuação médica urgente foram impedidos de sair de Gaza desde o fechamento da travessia de Rafah em maio. O Ministério da Saúde palestino informou que quase 1.000 profissionais de saúde foram mortos em Gaza no último ano e que a OMS classificou como uma perda irrecuperável. A declaração também abordou o tratamento de detidos palestinos em Israel e dos reféns capturados pelo Hamas, acusando ambos os lados de tortura e violência sexual. A comissão de inquérito coleta evidências e identifica suspeitos de crimes internacionais em Israel e nos territórios palestinos ocupados, baseando-se em entrevistas, submissões e imagens de satélite.
A COI já havia alegado que Israel e Hamas cometeram crimes de guerra nas fases iniciais do conflito e que as ações de Israel construíram crimes contra a humanidade devido ao grande número de vítimas civis. Israel não cooperou com a investigação e considera essa investigação tendenciosa. A COI acusou Israel de obstruir seus trabalhos e impedir o acesso aos territórios palestinos. Às vezes, as evidências reunidas por órgãos das Nações Unidas servem de base para processos por crimes de guerra e podem também ser usadas pelo Tribunal Penal Internacional para responsabilizar indivíduos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.